Fala galera, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou o Crassus, mais conhecido como Crassus Astrólogo, e hoje eu vou te mostrar uma forma totalmente diferente e muito mais leve de aprender astrologia. Algo que eu não tive e algo que teria economizado anos na minha vida, que eu demorei muito tempo para desenvolver. Hoje tu vai conhecer uma forma prática e descomplicada de aprender astrologia, mesmo que tu já tenha tentado antes e achado impossível. Mesmo que tu não saiba nada de astrologia, nessa aula tu vai conhecer o caminho para sair do zero e se tornar um astrólogo reconhecido por resultados impactantes, que foi o que me motivou a chegar até aqui. E eu vou te mostrar como usar a astrologia no dia a dia e não ficar decorando regrinha e palavra-chave. E como isso pode te levar a fazer os teus primeiros atendimentos em pouco tempo com confiança, porque eu vou te entregar clareza de caminho, de como aprender, de como usar, e clareza de como transformar isso em uma habilidade poderosa e muito bem remunerada, para ti e para quem tu ama. E a verdade é que, apesar de ter crescido em uma família de astrólogos, minha mãe é astróloga há 45 anos, tem muita experiência nessa área, eu não consegui aprender. Eu sofria com aqueles métodos tradicionais, muita decoreba, lista infinita de regrinhas, palavras-chave, esquemas. Isso simplesmente não funcionava para mim. E eu vou te explicar por que isso acontecia comigo. E presta atenção. Entender isso aqui pode te fazer virar um astrólogo muito mais rápido e muito mais profundo do que se tu seguir o caminho tradicional. E a questão é a seguinte, eu tenho TDAH. Mas na época da escola, esse diagnóstico não era tão falado como é hoje. Então o que acontecia? Eu sempre passava de ano na luta, sofria bullying, me achava menos inteligente que meus amigos, e com a astrologia foi igual. Eu me perdia no meio de tantas informações, tantas regras, tanta coisa para decorar. Eu simplesmente não conseguia manter o foco. E talvez tu te identifique com isso. Aquele sentimento da gente estar estudando algo que a gente ama, mas não conseguir avançar. E era isso que acontecia. E eu via a minha mãe interpretando um mapa e pensava, nossa, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Parece tão fácil para ela e para mim parecia impossível. E aí a gente chegou à conclusão de que eu precisava buscar uma referência nova, para aprender desde o básico e depois ir refinando o conhecimento com ela, porque daquele jeito não estava indo. E eu fui buscar algo que nem eu mesmo sabia o que era. Eu estudei com astrólogos de fora do Brasil, professores que usavam abordagens completamente diferentes do que se ensina por aqui, e isso contribuiu muito para o meu aprendizado. Mas eu percebi que ainda assim eu precisava criar um jeito diferente de entender a astrologia. E aí então, junto com a minha mãe, a gente começou a desenvolver analogias que deixava muito mais fácil de memorizar e principalmente de compreender esses conceitos. E a verdade é que para superar o meu TDAH, eu precisei desenvolver uma forma de trazer a astrologia do céu para a terra, do mapa para a prática. E eu parei de decorar a astrologia e comecei a viver a astrologia. Quer um exemplo? Se eu te falasse assim, se Mercúrio fosse um animal, ele seria uma raposa? Se Vênus fosse um animal, ele seria um cisne? Só com isso, tu já sente que fica mais fácil, né? Mercúrio, planeta dinâmico, de movimento, agilidade, por isso a raposa. Vênus, o planeta da beleza natural, da elegância, da atração magnética, por isso o cisne. Isso é ver a astrologia na prática, é viver a astrologia, trazendo o céu para a terra. E quando tu olha para o mundo e começa a ver a astrologia em tudo, isso muda para sempre a tua compreensão. E depois de ter atendido mais de 5.000 clientes e sempre ouvir, nossa, Crassus, tu explicou meu mapa de um jeito que ninguém nunca conseguiu. Aí eu pensei, peraí, eu posso fazer muito mais pelas pessoas com a astrologia do que só atendendo. Se ninguém por aqui consegue ensinar astrologia dessa forma, prática, descomplicada, por que não eu? E é por isso que eu estou aqui contigo hoje. A verdade é que a maioria das pessoas que tenta aprender astrologia vai acabar caindo no método tradicional. Vai seguir um professor, um mentor, no meio de tantos que tem por aí e simplesmente trava. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E por que isso acontece? Porque esse método tradicional, baseado em conceitos complexos, muita decoreba, muita regra desconectada da prática, uma linguagem difícil, distante da vida real, simplesmente não funciona. É muito mais difícil. É claro que funciona, mas é muito mais difícil. E quando alguém é muito determinado e não desiste, o que acontece? Até vira astrólogo, mas leva anos para se tornar alguém com resultados impactantes e reconhecimento pela eficiência. E aí o pobre coitado do aluno passa anos decorando listas, palavras-chave, estuda, mas não aplica no dia a dia. E o que não é vivido é esquecido.
É como aquela história do seno, cosseno da escola. Tu até lembra que existe, mas não faz ideia de como é, como calcula, para que serve. Isso acontece quando a gente aprende algo só na teoria, sem conexão com a vida real. E é exatamente isso que acontece com essa forma tradicional de ensinar astrologia. Conceito, regra, mas tudo desconectado da vida diária. É um excesso de técnica sem a essência. E aí parece que os astrólogos fazem parte de um clube fechado, né? Um conhecimento inatingível para o resto do mundo. Isso afasta totalmente as pessoas que amam a astrologia, que gostariam de viver disso, né? De uma profissão que remunera muito bem, inclusive. Eu sempre digo, astrólogo ganha que nem médico que só atende no particular. E agora eu vou te mostrar como aprender rápido, com segurança e, o mais importante, sem desistir. E para começar, eu quero que tu incorpore esse conceito. Tu não precisa decorar astrologia, tu precisa viver astrologia. E aprender astrologia vivendo astrologia é tipo aprender um novo idioma. Vamos lá, imagina que tu quer aprender francês. Tu tem duas opções. A primeira, tu contrata um professor particular, com aulas de 1 hora, 3 vezes por semana, e aí dessa forma, se tu for persistente, dedicado, vai ficar fluente aí depois de 3 a 5 anos de estudo. Ou a segunda opção, tu vai morar na França e aí dessa forma, mesmo que tu não saiba nenhuma palavra em francês, em 6 meses a 1 ano tu já vai entender, falar e pensar em francês. E para não dizer que esses números eu que estou inventando, eu fiz uma pesquisa rápida pela IA do Google e olha só o que ela me respondeu. Primeiro eu perguntei, fazendo aulas de 1 hora 3 vezes por semana, em quanto tempo um brasileiro ficaria fluente em francês? E olha a resposta que eu tive. Com 1 hora de estudo, 3 vezes por semana, um brasileiro pode levar de 3 a 5 anos para alcançar a fluência, dependendo de fatores como a dedicação, a metodologia e a frequência de exposição ao idioma fora dos estudos formais. E olha a resposta quando eu perguntei em quanto tempo um brasileiro fica fluente se for morar na França. O tempo para um brasileiro atingir a fluência em francês morando na França varia consideravelmente, mas com dedicação e imersão total, é possível alcançar um nível de comunicação eficaz em um período que varia entre 6 meses a 1 ano. Percebe a diferença absurda de rapidez para aprender algo complexo como um novo idioma? Essa é a diferença entre ficar decorando com práticas fora de conceito e vivenciar aquele aprendizado na prática, inserido no teu dia a dia. E galera, com a astrologia é exatamente a mesma lógica, é uma linguagem. Uma linguagem para entender que o que acontece aqui na Terra sofre influência daquilo que acontece no céu. A astrologia é uma sabedoria milenar, né? E basicamente é a tradução dos movimentos e interações planetárias para os acontecimentos da nossa vida. Só que em vez de tu ficar decorando vocabulário e regras gramaticais, eu vou te mostrar como morar no país da astrologia, a Astrolândia, trazendo o céu para a Terra, beleza? Em vez de precisar de anos decorando regra, em poucos meses tu vai estar fluente em astrologia. E o melhor, se divertindo, como se estivesse numa viagem de verdade. Uma viagem astral, digamos assim. E como é possível fazer essa viagem, ou melhor, trazer o céu para o teu dia a dia e ficar fluente em astrologia tão rápido? A gente vai precisar de 3 pilares. Olha só, imagina que tu tá indo morar em outro país. Para isso tu vai precisar basicamente de 3 coisas. Primeiro, documentação em dia, né, um passaporte e um visto. Segundo, uma forma de se manter, ou seja, um lugar para morar, dinheiro para o dia a dia. E 3, praticar, né, que é conversar com os nativos. Beleza. E para aprender astrologia, a gente vai seguir a mesma estrutura. Tu vai precisar de 3 pilares. Pilar número 1, conceitos essenciais. Nada de livro de 800 páginas na primeira semana. Tu precisa dos conceitos certos na ordem certa, explicados de forma que façam sentido para a tua vida. Então, ao invés de decorar o que cada planeta representa, entender como a linguagem astrológica funciona. Só aí já vai ficar claro o que eu quero dizer com não é sobre decorar, é sobre entender. A astrologia é uma linguagem simbólica e arquetípica, mas muito além desse conceito, que tu já deve ter ouvido antes, bora entender o que isso significa na prática. No conceito de Jung, o inconsciente coletivo é como um arquivo de símbolos e padrões que todo ser humano já nasce sabendo, mesmo sem nunca ter aprendido. Então, como é que isso funciona na prática? Vamos lá, um exemplo. Mãe. Todo mundo sabe o que é mãe, né? Ou será que precisa decorar o que é isso? Acho que não, né? Então, vamos lá. Quais ideias podem se relacionar a esse arquétipo? Carinho, afeto, cuidado, família, nutrição, amor, vínculo emocional. Parece óbvio, né? Porque é. Quando tu entende como a astrologia funciona, essa é a sensação mesmo. Tudo fica muito óbvio.
Agora vamos mais longe. Se a gente trocar a palavra mãe por uma imagem, tipo essa, por exemplo, não é a mesma coisa? Olha como ela protege o filho, quanto amor, quanta conexão tem aqui. Então, é o mesmo arquétipo, só que agora representado por uma imagem. Mas as ideias que a gente pode associar a essa imagem, a esse arquétipo, são as mesmas. Agora vamos mais longe. Se a gente trocar essa imagem por um símbolo, tipo a lua, por exemplo. Se a gente associar esse arquétipo a esse símbolo, dá no mesmo que usar a imagem ou a palavra mãe. E é assim que funciona a astrologia. A lua representa o nosso lado mais sensível, vulnerável, o lado materno, a criança interior que quer se sentir segura, protegida, a ancestralidade, o pertencimento, os vínculos emocionais, as nossas necessidades emocionais. Viu só? Quando tu entende como a linguagem astrológica funciona, tu percebe que não precisa decorar nada, só entender, porque tu já sabe. Agora, vamos falar sobre os planetas. Basicamente, os planetas são tipos divertidamente, onde cada um tem uma função específica na nossa personalidade. Tipo no filme mesmo, onde tem o bravo, a emotiva, a melancólica. E é claro que para cada um, para cada pessoa, um ou outro vão ser protagonistas na nossa personalidade. E aí depois que a gente entende todos os arquétipos que os planetas representam, dessa forma, que eu expliquei agora, nada de decorar, é entender mesmo. A próxima coisa são os elementos e qualidades, que talvez tu já tenha ouvido sobre triplicidades e quadruplicidades, que é a mesma coisa. E por que essa é a ordem certa? Planetas, elementos e qualidades. Porque os signos são compostos por um planeta regente, um elemento e uma qualidade. Então, entendendo isso, já vai automaticamente saber os 12 signos. Sabendo isso, tu vai saber sobre todos os planetas em todos os signos. Por isso, tu não vai precisar decorar esses conceitos, tipo domiciliado, exilado, exaltado, em queda, porque tu vai entender por que o planeta pode sentir mais ou menos à vontade em cada signo. Tu não precisa ficar decorando nada. E mais uma vez, nada de decoreba. Quando tu entende, tu não fica dependente de anotações ou livros. Tu ganha autonomia para fazer as tuas próprias associações. E aí depois tu vai entender sobre as casas astrológicas, que, mais uma vez, não se trata de decorar, mas entender. Tudo que acontece na vida acontece em uma das 12 casas. Por exemplo, tu pode aprender que a casa 2 representa bens materiais, valores, finanças, recursos. Ou tu pode entender que quando a gente está contando dinheiro, quando a gente está comprando ou vendendo algo, a gente está na casa 2. Aquilo que é meu está na casa 2. A casa 2 também pode ser um lugar, como um banco, por exemplo. Vai dizer que não é muito mais fácil aprender astrologia quando a gente vê a astrologia na vida real, ao invés de ficar decorando um monte de conceito. E aí, em seguida, a gente aprende sobre os aspectos. Esse sim é o tendão de Aquiles de todo estudante de astrologia. Também, do jeito que é ensinado, parece que é um bicho de 7 cabeças. Aspectos são ângulos entre os planetas. Quadratura representa uma tensão, uma conjunção é uma fusão. O trígono é harmonia. Puta explicação chata, né? Como que a gente pode entender isso na vida real, então? Lembra que eu disse que os planetas são os nossos divertidamente? Lembra que no filme tem vezes que 2 personagens querem assumir o controle ao mesmo tempo, brigando, sabotando um ao outro? Então, isso é uma quadratura. Agora imagina que eles estão de mal um com o outro e aí combinam que quando um atua, o outro sai de cena. É um ou outro. Isso é uma oposição. Agora vamos para outra situação. Imagina que tem 2 amigos que se encontram e atuam juntos, ajudando um ao outro. Isso é um trígono. Agora, imagina uma outra situação. Em um ambiente existem 2 pessoas que têm afinidades entre si. Elas poderiam se dar muito bem, mas precisam de um movimento, uma intenção. Até que um se apresente para o outro e comece a interação, essa relação é só um potencial, que pode ser ou não explorado. Isso é um sextil. Agora, imagina aqueles casamentos arranjados que rolavam antigamente. Acho que até hoje em dia acontece lá para os lados da Índia, né? Em que 2 pessoas casam havendo amor e harmonia ou não. E precisam passar a vida inteira juntos, porque lá na Índia é praticamente impossível se divorciar. Não sei se tu sabe. Então, isso é uma conjunção. Pronto. Então aí os principais conceitos da astrologia. Entendendo isso, tu já andou mais da metade do caminho. Segundo pilar, analogias poderosas. É um método criado por mim no qual a gente vive a astrologia ao invés de decorar a astrologia. Sabia que é possível traduzir qualquer coisa da vida, qualquer ação do dia a dia, como falar com alguém no WhatsApp, na linguagem astrológica? Quer ver só? Eu posso te ensinar que as palavras-chave de Gêmeos são curiosidade, comunicação, informação, aprendizado, dispersão, ideias,
que Mercúrio representa a comunicação, a mente lógica, a escrita, a fala, o raciocínio, e que a casa 13 está relacionada a conversas, estudos, um ambiente de troca, aprendizado, conexão. Nossa. Ou eu posso entender que agora, por exemplo, eu estou conectado com o signo de Gêmeos, compartilhando informações, transmitindo o meu método através do planeta Mercúrio, o nosso personagem comunicador, na casa 3, simbolizado pela nossa sala de aula virtual aqui. Pronto, tangibilizamos a astrologia na vida real. Quando eu ensino, eu não estou decorando Gêmeos, eu estou encarnando Gêmeos, eu estou vivendo Gêmeos. Quando eu me comunico, eu estou me expressando através do Mercúrio. É assim que se aprende astrologia. Não é sobre conceitos, ou energias, ou os planetas lá no céu. É uma tradução simbólica da vida real. Eu posso decorar que Marte é um planeta maléfico, que representa ação, coragem, objetos pontiagudos, a inflamação, a irritação, acidentes, mesmo sem entender na prática como isso funciona, ou eu posso entender que a astrologia se expressa em diferentes níveis da realidade. Por exemplo, se Marte for uma emoção, pode ser a raiva. Se Marte for uma situação, pode ser uma competição. Se Marte for um objeto, uma faca. Se Marte for um lugar, um ringue. Ou ainda voltando para aquele arquétipo da Lua, um berço, uma mamadeira, estão relacionados com a Lua, certo? Faz sentido. E a saudade também é um sentimento relacionado com a Lua. Quando eu estou cuidando de alguém doente, ou dando carinho para o meu bichinho de estimação, quando eu estou cuidando de alguém que eu amo, eu estou me expressando através da Lua. Quando tu entende assim, tu não só lembra, mas tu nunca mais esquece. Terceiro pilar, a prática, que é aplicar em ti, na tua vida, na tua família, nos teus clientes. É olhar para o mapa e enxergar uma pessoa real do outro lado. E é isso que gera segurança para atender, ter resultados que deixam todo mundo de boca aberta e te transforma em uma pessoa magnética. E ainda por cima ser muito bem paga por isso. E eu te falo a real, quando tu vive astrologia, basta tu estar numa rodinha de conhecidos ou mesmo no meio de gente que tu nunca viu, com alguns dados, tipo 5 minutos, tu é capaz de falar mais sobre a vida dessa pessoa do que um terapeuta demora anos para descobrir. E aí, galera, todo mundo vai querer falar contigo, vai querer fazer um mapa contigo. E essa é a minha vida. Eu ensino porque eu vivo isso no meu dia a dia, no meu trabalho. A maioria das pessoas acha que horóscopo é astrologia. E a real é que horóscopo, com perdão da palavra, é o câncer da astrologia. Então, o parâmetro que as pessoas no geral têm da astrologia é muito baixo. E isso quer dizer que é muito fácil impressionar alguém com a astrologia quando essa pessoa ouve alguém que realmente entende falar sobre astrologia. Se eu for jantar daqui a pouco com 2 estranhos e eu falar sobre astrologia, provavelmente eu volto com 2 consultas a mais marcadas na agenda. É natural, tu não precisa vender astrologia, as pessoas compram. Tipo, se tiver 5 pessoas ao teu redor e tu fizer uma leitura superficial de 5 minutos aí do mapa de uma delas, naturalmente as outras 4 vão falar, olha o meu, agora o meu, olha o meu. É sempre assim. Além disso, quando tu entende astrologia, tu não fica mais à mercê dessas previsões genéricas, porque tu sabe aonde cada planeta vai estar passando no teu mapa. Tu vai saber quais são as oportunidades, quais são os desafios que estão presentes para ti nesse momento, quando é o melhor dia para pedir um aumento, para mandar aquela proposta, quando que vai estar mais propício para tu conhecer alguém interessante. Tu começa a hackear a Matrix. Por isso que eu digo, viver sem astrologia é escolher viver às cegas. Tu passa muito mais trabalho. Quando tu vive com a astrologia, tu vive consciente das oportunidades e aprendizados que a vida te traz. E isso muda para sempre a maneira como tu percebe a vida e a realidade ao teu redor. Não tem volta. A astrologia só está nesse nível de riqueza, de capacidade de mudar vidas, porque é um conhecimento que vem sendo transmitido de geração a geração há mais de 5.000 anos. E é por isso que ver tanta gente fazendo horóscopo, meme, signo, combina com signo, cara, isso me incomoda muito. A gente precisa proteger e propagar o conhecimento da astrologia e, na verdade, é por isso que eu tô aqui hoje. Agora, é claro que não dá para ensinar a astrologia toda em uma só aula, assim como ninguém vai aprender um idioma completo em 40 minutos. Mas se tu quiser aprender astrologia sem perder tempo, de uma forma divertida e eficiente, de um jeito que até alguém com um TDAH como eu consegue e ainda ser muito bem remunerado por isso, então eu tenho uma proposta para ti. É o seguinte, eu estou abrindo agora uma nova turma do meu programa Astro Wake. O Astro Wake é um programa completo de formação em astrologia, pensado para te tornar um astrólogo fluente, sem decoreba, com muita prática e com meu acompanhamento.
E olha só o que tu vai receber quando entrar pro Astro Wake. Aulas gravadas com acesso imediato pela Hotmart, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 1 ano. Tu assiste no teu ritmo, no teu horário, sem ficar refém de agenda. Aulas ao vivo comigo todos os meses para tirar dúvidas e discutir casos reais, meus e teus. E isso é o que dispara o teu aprendizado e te dá segurança para atender. Uma comunidade exclusiva de alunos, comigo junto, para tu não estudar nunca mais sozinha. Ali tu vai ter apoio, troca, respostas rápidas e gente falando a mesma língua que tu. E além disso, uma apostila ilustrada, feita para facilitar a assimilação do conteúdo, para tu ver o que está sendo aprendido, não só ouvir. Tudo isso para fazer tu ficar fluente em astrologia. E isso tudo já seria incrível, porque só com o curso tu já teria velocidade e segurança para fazer os teus primeiros atendimentos. Mas eu quis ir além, porque eu sei que tu não quer só saber astrologia, tu quer viver de astrologia. Então, para essa turma, eu preparei uma oferta especial de Black Friday atrasada. Aí tu deve estar pensando, Mas Crassus, a Black Friday já passou. sim, eu sei. Só que eu escolhi adiar minha Black justamente porque em novembro a gente estava com Mercúrio retrógrado. E eu não sei se tu já ouviu falar, mas não é o melhor momento para começar projetos, fechar negócios, lançar algo importante. Tudo fica mais truncado, a comunicação falha, os aparelhos dão pau. E eu não queria correr risco de não entregar o meu melhor para ti nessa aula. Então, a minha Black é hoje. E para te dar uma oferta irrecusável, eu incluí 2 bônus nessa turma. O primeiro bônus é um mini curso, Como Conduzir um Atendimento. Nesse módulo eu vou te mostrar o que perguntar para o teu cliente, como começar a leitura, por onde que eu começo, são tantas informações, como conduzir um atendimento de forma profunda e magnética, como cobrar sem parecer mercenário, como encantar o teu cliente durante a consulta de uma maneira que ele sempre vai voltar. E a verdade é que muita gente que se forma em astrologia trava na hora do atendimento. Se sente inseguro, tímido, com medo de se expor. Mas esse bônus é para superar esse obstáculo e conseguir atender de forma profissional e confiante já nos primeiros atendimentos, mesmo que seja para a tua família ou para os teus amigos. E o segundo bônus é um curso de marketing para astrólogos. Aqui eu vou te mostrar como captar clientes de forma eficiente, para tu ganhar que nem médico que só atende no particular. O principal da astrologia é o conhecimento, que eu vou te entregar em um nível muito profundo. Mas, se tu souber como vender, como embalar, como divulgar, o teu resultado é exponencial. E até porque não adianta ser fluente em astrologia se não tiver com quem conversar, concorda? De nada adianta saber conduzir um atendimento se não tiver quem atender. E é por isso que eu digo que o Astro Wake é o melhor lugar para estar se tu quer ser um astrólogo de verdade, ser reconhecido pelos teus resultados que entrega e viver disso. Agora é a hora que geralmente vem aquela pergunta. Crassus, quanto custa esse passaporte para a Astrolândia? Bom, só pelas 12 aulas ao vivo, que equivalem a 12 sessões comigo, eu poderia cobrar o valor que eu cobro numa consulta individual, que é R$600. Ou seja, só na parte ao vivo a gente já estaria falando de R$7.200. Mas somando o curso completo gravado, a apostila ilustrada e a comunidade exclusiva, o mini curso de atendimento, o curso de marketing para astrólogos, seria muito justo cobrar uns 10 mil por essa formação. Mas lembra que eu falei que eu queria fazer uma oferta de Black Friday realmente irrecusável? No mercado, R$5.000 já seria um valor razoável para uma formação profissional em astrologia, com tudo isso que eu te entrego por aqui. Só que eu não vou te cobrar isso, na verdade nem a metade disso. Só agora, para essa turma, tá? Nessa Black especial, com essa oferta única que não vai se repetir. Já tô avisando, o valor para tu entrar no Astro Wake e ganhar o teu passaporte para a Astrolândia, se tornar fluente em astrologia de forma prática e divertida, vai ser de apenas 12 vezes de R$144,48. Eu vou repetir, hein? Só 12 parcelas de R$144,48. É menos do que muita gente gasta num fim de semana sem nem lembrar para onde foi o dinheiro. E faz essa conta comigo. Com um único mapa astral pago, tu já consegue liquidar praticamente 2 meses de curso. Só com um mapa astral. Em outras palavras, com 6 mapas bem feitos, tu paga o curso inteiro. E isso é totalmente possível em pouquíssimo tempo se tu aplicar o que eu ensino dentro do Astro Wake. E eu sei que é chato ficar falando de números, mas eu preciso te dizer que tu gasta só uns 90 minutos para fazer um mapa. Tu consegue visualizar o que essa oportunidade pode representar na tua vida? Fazer o que tu gosta, saber quando tomar decisões, que caminho seguir, ajudar pessoas que tu ama e ainda poder trabalhar e ser muito bem remunerado por isso? Tipo um médico que só atende no particular.
Tudo isso pagando um valor simbólico num curso que literalmente se paga sozinho com alguns atendimentos. Isso não é só uma oferta de Black Friday. Isso é um presente que eu tenho certeza que tu ainda vai me agradecer no futuro. A essa altura, minha equipe já colocou um link de inscrição aqui no chat e também deve ter chegado para ti por WhatsApp ou por e-mail. E agora é contigo. Tu vai embarcar nesse avião para a Astrolândia com o passaporte na mão ou tu vai ficar juntando milhas a vida inteira sem nunca decidir o destino? E eu sei que talvez possa estar passando um monte de dúvidas na tua cabeça agora, né? Crassus, mas eu não tenho dinheiro, eu tô super sem tempo, ou então, acho que agora não é o momento certo. Ou ainda tu pode ter dúvida se realmente dá para viver da astrologia ou se o mercado está saturado. E é normal pensar em tudo isso. Mas olha para tua vida com honestidade. Quantas vezes tu já adiou decisões importantes por causa desses mesmos pensamentos? E eu realmente quero te ajudar a tomar a melhor decisão. E se a questão é sobre dinheiro, eu preciso te dizer que a proposta aqui é justamente te dar um conhecimento que gera dinheiro. Não é gasto. É investimento em uma habilidade que te acompanha pelo resto da vida. Isso é real, aconteceu comigo e pode acontecer contigo. Eu só vivo essa vida hoje por conta desse conhecimento. E eu sei que se tu tiver esse mesmo conhecimento, tu pode ter os mesmos resultados. E o melhor, se por acaso eu perder tudo que eu conquistei até hoje, eu posso reconquistar tudo de novo, porque só depende do meu conhecimento. E isso ninguém me tira. E olha, essa questão de tempo é um problema real para a sociedade atual. A gente vive uma tremenda correria, mas eu sinto te dizer que isso tende a não mudar. A gente vive tentando apagar incêndio e quando apaga um aqui, surge outro acolá. Mas, se lidar com isso é uma constante, para te ajudar, o curso é gravado e as aulas ficam por 1 ano com acesso livre. Tu assiste de onde quiser, quando quiser. E a verdade é que o que faz diferença não é ter horas livres, é ter decisão de usar as horas que tu já tem a favor da vida que tu quer viver. E agora, falando honestamente sobre o mercado, sobre viver de astrologia, sobre o mercado estar saturado. Eu não sei se tu sabe, mas eu era empresário. Eu era dono de uma empresa de pré-moldados de concreto, muito bem sucedida por sinal. Eu tinha status, vivia uma vida que todo empresário um dia sonha em ter. Mas eu não tinha propósito, eu me sentia vazio e o trabalho era um peso para mim. Mesmo com um bom salário, uma vida confortável, eu não era feliz. E aí eu decidi ser astrólogo, seguir a minha verdade, seguir o meu coração. E eu não pensei no mercado. Eu fui viver a minha vida, a minha missão. E sabe o que eu descobri? Que o mercado não está saturado de astrólogos bons. Está saturado de gente rasa, de gente que faz horóscopo, meme, que faz conteúdo de signo combinando com signo. Isso sim, não tem espaço para essa gente. E de certa forma isso é bom. Sabe por quê? Porque o profissional que realmente entrega resultado impactante vai se destacar naturalmente e vai poder cobrar mais e vai ganhar como médico que só atende no particular. E hoje eu posso te dizer que eu ganho muito mais do que eu ganhava como empresário. E ainda por cima, hoje eu sou feliz e vivo aquilo que eu nasci para ser. Então eu te pergunto com todo carinho, mas com firmeza, até quando tu vai adiar a virada da tua vida? Até as promessas de ano novo que nunca se concretizam? 2026 está logo ali. Então, se tu quer ter um conhecimento único, milenar, dominar a arte de interpretar o céu e transformar a tua vida, a vida das pessoas que tu ama e dos teus futuros clientes, e ainda ser muito bem pago por isso, vivendo a astrologia no teu dia a dia, tu só tem um caminho: entrar nesse avião e vir comigo. Transformar 2026 no teu ano de virada, na virada de vida, virada profissional, virada de reconhecimento e de prazer em fazer o que tu nasceu para fazer nesse plano terreno. Ou tu vai esperar 2027, 2028, 2030? Quantas blacks tu vai deixar passar na tua vida até tu tomar o rumo certo? Eu tô aqui no portão de embarque com a plaquinha na mão com teu nome escrito, mas tu precisa dar o passo e embarcar. Então clica no link aqui, garante a tua vaga e vem! Um forte abraço e a gente se encontra lá!